Gravação iniciada. Vamos lá, então, voltando do intervalo, nós estamos agora iniciando a sessão datada às 14 horas, né, do dia 29. Primeiro item da pauta é o item 294, recorrente ao Banco Itaúcard S.A., doutor Ari é o relator. Doutor Ari, nós temos o 294 e o 295, os dois são do Banco Itaúcard. Eles são a mesma matéria, não? São a mesma matéria, mas são diferentes entre eles. Então vamos julgar um por um. Então, primeiro, item 294. Doutor Ari, quando estiver disponível, pode passar por relatório aí, pode prosseguir. Pois não, é um caso de IOF. O Banco Itaúcard reteve IOF de uma autarquia estadual do Rio de Janeiro, e a autarquia estadual está isenta de IOF pelo inciso 1, parágrafo 3º, artigo 2º do decreto 6306 de 2007, que regulamentou o IOF. Só que o Banco Itaúcard, quando fez a DCTF, vinculou esse pagamento. Aí ele fez uma compensação desse pagamento, que ele considerou indevido, porque a entidade era isenta, e só que a compensação não foi homologada porque o pagamento estava alocado. Na defesa dele, ele disse que fez o pagamento indevido e que retificou a DCTF após o despacho decisório. Muito parecido com o caso da doutora Semíramis, agora há pouco, de instituição financeira. A DRJ não aceitou, por conta da retificação posterior ao despacho decisório, e nem analisou o mérito da questão. Não retificou, portanto, não houve encontro de contas, portanto, foi indeferido o pedido. Agora, em recurso voluntário, inclusive, a recorrente trouxe arquivos em mídia magnética, aqueles arquivos não pagináveis. Ela trouxe documentos que eu considerei insuficientes para comprovar. Ela trouxe até o estatuto da entidade, para comprovar que a entidade existe. Ela trouxe o extrato da conta da entidade, onde houve o estorno realmente. Então, portanto, quanto à retificação da DCTF, eu entendi que é possível, por conta do entendimento já pacífico no CARF, e quanto ao direito creditório, eu reconheci o direito creditório porque eu entendi que a retificação foi suportada por documentos suficientes para comprovar o direito. Então, ao final, eu dei provimento ao recurso, mas eu quero modificar esse dispositivo. Eu concordo com a doutora Semíramis, eu tenho que dar provimento parcial ao recurso, porque nós não podemos homologar compensação. Então, é provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito creditório no valor de 80.900, que é o valor que ele pleiteou. Esse é meu voto, presidente. Ok, alguma dúvida, algum esclarecimento do voto do doutor Ari? Então, o doutor Ari está dando provimento, nós temos que falou parcial, né, porque para poder proceder à compensação reconhecendo o crédito. Doutora Lisiane? Acompanho. Doutor Marcelo? Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Ok. Doutora Semíramis? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou por unanimidade de votos, reconhecer parcialmente o recurso para o crédito ali no valor que foi determinado. O próximo item da pauta é o item 295, também Itaúcard, também doutor Ari, pode prosseguir. Doutor Ari, quando estiver disponível. O assunto é praticamente o mesmo, IOF, retificação de DCTF, mas a particularidade aqui é a seguinte, a recorrente defende que houve denúncia espontânea. Por quê? Ela fez o recolhimento devido, porque ela devia, ela fez o recolhimento já com os juros de mora. Depois desse recolhimento, ela entregou a DCTF, portanto, ela entregou antes de confessar, ela já tinha pago o tributo,
E aí, com esse recolhimento, ela fez uma declaração, deixa eu ver, desculpa. Não, aí foi um auto de infração. Aí a Receita Federal lavrou um auto de infração cobrando a multa de mora, porque a empresa, a recorrente, recolheu só com juros de mora. A Receita reconheceu o pagamento, mas como esses débitos estavam declarados em DCTF e o auto de infração é eletrônico, o auto de infração cobrou a diferença porque foi um recolhimento insuficiente no entender do sistema eletrônico. Eu entendo que se aplica a denúncia espontânea porque ele já recolheu com os juros de mora anteriormente a qualquer ação da Fazenda, antes da DCTF, que é um autolançamento, e antes do auto de infração. O recolhimento foi feito em 2004 e o auto de infração foi feito em 2007. Portanto, eu entendo que se aplica a denúncia espontânea e que deve ser cancelado o lançamento porque a multa é indevida, porque se aplica o artigo 138 do CTN. É o meu voto. Nesse caso, seria, então, provimento integral, né? Então, é só provimento ao recurso. Nesse caso, é provimento integral para cancelamento do auto de infração eletrônico por ter ocorrido o instituto da denúncia espontânea. Ok. Então, Tori está encaminhando o item 295, então, o CARD, para provimento do recurso. Doutora Lisiane, como vota? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente. Eu também acompanho, então, por unidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Próximo item é FMC Química do Brasil, item 296 da pauta. O doutor Breno é o relator. Doutor Breno, à vontade, quando estiver disponível. Já está na pasta lá, presidente? Deixa eu abrir aqui. Joia. Esse caso trata-se da questão da multa de 1% por erro de classificação. Joia? A importadora, por meio de uma ADI, ela trouxe um produto aqui cujo nome eu não vou me arriscar a ler, por tão complexo que é, mas os senhores podem muito bem perceber no relatório, né? E de forma que a contribuinte apresentou impugnação elencando uma série de fatores, né? Essencialmente que o produto que ela importou não era aquele que a Receita disse que o era, né? Contudo, como vocês podem muito bem ver nos autos do processo, temos dois laudos, né, que comprovam justamente o inverso que a recorrente trouxe em sua exposição. Portanto, eu estou mantendo os termos trazidos pela DRJ, por eles estarem em absoluta consonância com a legislação, e ainda trago aqui até dois processos de consulta em que esse produto que a contribuinte trouxe, que é a clomazona, possui justamente essa classificação que a DRJ muito bem asseverou, confirmando aquilo que foi constatado pela fiscalização. Portanto, eu faço uso da súmula CARF 161, de modo que não acolho o pleito do contribuinte, negando provimento a recurso voluntário, presidente. Ok, doutor Breno, obrigado pelo relatório e pelo voto. Então, o doutor Breno está encaminhando os termos já bem detalhados, por negar provimento ao recurso do item 296. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Caiu, acho.
Não, voltou, eu acho. Doutor Marco? Acompanho o relator. Ok, obrigado, doutor Marco. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigado. Doutor Breno? Eu me acompanho, presidente. Todo o processo. Desculpe, doutor Breno. Eu também acompanho por unanimidade de votos, então negar provimento ao recurso voluntário. Próximo item é do doutor Ari, é a Madeiras Marisol. Aí nós temos o 297, 298, 297 e 298. É a mesma matéria, doutor Ari, para votar em conjunto ou não? É o microfone, doutor Ari. Desculpa. Eles são a mesma matéria, só no 298 tem uma pequena particularidade, mas eles são praticamente iguais. Mas então vamos fazer separado, então. Vamos fazer, então, 297 primeiro, depois a gente faz o 298, então. Tá ok? Tá bom. Então pode iniciar quando tiver à vontade. Esse pedido de ressarcimento, e tem declarações de compensação vinculadas, é pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, lá da 9363 e da 10276 de 2001, referentes aos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003. A DRF de origem, ela emitiu um despacho decisório onde ela glosou quase mais 20% do valor nas seguintes bases. Inclusão indevida na base de cálculo do crédito presumido de insumos adquiridos de pessoas físicas, de insumos fundados em notas fiscais de emissão própria, de devolução de vendas e de acréscimos legais sobre valores de energia elétrica. A hoje recorrente apresentou manifestação de inconformidade. Nessa manifestação de inconformidade, ela não citou devoluções de vendas nem os acréscimos legais sobre valores de energia elétrica. Então, a DRJ considerou preclusas essas matérias definitivamente julgadas na área administrativa, por conta, tem um dispositivo no decreto 7235 que diz isso, considera-se definitivamente julgada a matéria não impugnada. A DRJ aplicou esse dispositivo e a recorrente, naquela hora impugnante, não discutiu. O que ela discutiu foi insumo de pessoa física e insumo fundado em emissão de nota própria. Quanto ao isso, no recurso voluntário, ela traz esses dois e ela traz a discussão sobre energia elétrica. Quanto à discussão sobre energia elétrica, pelo fato de a DRJ não ter admitido e não ter feito parte da LIDE, eu também não considerei, porque considerei que essa matéria não subiu para nossa discussão, uma vez que a DRJ nem aceitou discutir o assunto, porque não foi apresentado em manifestação de inconformidade. Quanto aos outros dois itens, a madeira e a aquisição de pessoa física. Quanto à aquisição de pessoa física, desculpem, a emissão de nota própria e a aquisição de pessoa física, quanto à aquisição de pessoa física tem um recurso especial, já julgado na sistemática de recurso repetitivo, está aqui o recurso especial 993164 de Minas Gerais, que diz que a aquisição de pessoa física faz parte do custo da mercadoria, portanto, é aceito como base de cálculo do crédito presumido. Por força do artigo 62 do Regulamento Interno, obriga os conselheiros do CARF a obedecer os recursos especiais julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, portanto, eu dei provimento nesse particular. No outro caso, o que aconteceu? Ela é uma madeireira, então ela tem uma floresta. Ela retira, eu não domino a legislação do ICM, vocês que lidam com a legislação do ICM podem me esclarecer melhor. O que ela faz? Ela extrai a madeira da floresta dela e leva para cortar. Então ela diz que na hora que ela extrai essa madeira, por conta da legislação do ICM, ela tem que emitir uma nota.
Só que ela emite uma nota em nome dela mesma, ela está fornecendo para ela mesma. Ou seja, ela não está comprando de ninguém, não tem nota de venda emitida por fornecedor, que é o que a legislação exige. Esse é o caso. Acontece que a recorrente, nesse caso aqui, ela se enganou. Na defesa dela, ela usou o argumento para o outro processo. O que ela fez? Ela pegou os dois processos e fez um recurso só. Nesse caso aqui, o caso é esse, a glosa é essa, só que aqui ela alega que foram glosadas aquisições de serviço de extração de madeira. Portanto, ela usou o argumento errado, por isso eu não considerei, eu só considerei o caso da pessoa física. Então, a minha decisão, o meu voto é para dar provimento parcial ao recurso para que seja revertida a glosa referente a aquisições de insumos de pessoas físicas. Esse é meu voto. Ok, doutor Ari, entendido. Algum esclarecimento do voto? Ok, doutor Ari está encaminhando então para parcial provimento para aceitar os créditos referentes às operações com pessoas físicas. Doutora Lisiane? Acompanho. Ou sim, doutor Marcelo? Ari, não tem um tópico aqui, você apreciou mais um tópico aqui sobre critério de cálculo do crédito presumido? Desculpa. Sim, na realidade, o que ele está fazendo é questionando a legalidade da instrução normativa. A Receita regulamentou esse crédito presumido por uma instrução normativa e tem um parecer que normatiza como se faz o cálculo. E ele está questionando os critérios de apuração definidos pela Receita e que a lei autorizou a Receita a definir. Então, eu digo que não existe fundamento para as discussões dele e não conheço do recurso nesse particular. Ok, doutor Marcelo? Aqui quer dizer, na verdade, não é não conhecimento, né? Você nega provimento. Não, eu nego o provimento, isso, desculpa. Tranquilo para votar? Então, só recapitulando, então, doutor Lisiane já seguiu o relator por parcial provimento. Doutor Marcelo? Acompanho o relator. Obrigado, Marcelo. Doutor Ari? Relator. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Obrigado. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, dá provimento parcial para que seja revertido as glosas referentes às aquisições de insumos de pessoas físicas. Próximo item é o 298, também Madeireiros Marisol. Doutor Ari, o relator. Doutor Ari, pode prosseguir, por favor. O assunto é o mesmo, só que as glosas foram também aquisições de insumos de pessoas físicas, aquisições de serviços de extração de madeira, nesse caso, notas de prestação de serviço das pessoas que extraem madeira e das empresas que extraem madeira lá na floresta. Tem também faturas de energia elétrica, que a empresa, fora do período de competência, ela recolheu com atraso, e aí ela pegou essas faturas de energia elétrica e apropriou no período em que ela está pedindo ressarcimento. A outra questão é do critério para apuração do crédito. Então, indo uma por uma, quanto à aquisição de pessoa física, eu dou provimento, pelo que eu já relatei no outro processo. Quanto à aquisição de serviço de madeira, eu neguei provimento nesse ponto, porque o conceito de insumo pela legislação de IPI não admite que se
traga esse serviço como insumo, porque não sofre desgaste, porque não entra em contato com o produto. E acontece que ele defendeu a tese de que a Lei 10.276, ela criou um método alternativo de apuração do crédito presumido, permitindo que se apurasse crédito presumido dos insumos e mais de energia elétrica e de valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte de IPI na forma de legislação do imposto. Então, nesse caso, como se criou uma exceção à regra e é um benefício fiscal, entendo eu que tem que se interpretar literalmente. E ele não é encomendante do serviço e ele não se enquadra nessa hipótese, porque não existe industrialização por encomenda nessa hipótese. É extração de madeira e é um serviço de extração, por isso não é aceito pela lei. Por isso, eu neguei provimento nesse particular. Quanto à questão da energia elétrica, a DRJ aceitou a glosa da delegacia de origem, eu concordo com a DRJ, porque a recorrente apurou crédito sobre a energia elétrica de um período em que ela utilizou energia fora do período em que ela estava pedindo ressarcimento. Ou seja, a energia elétrica que ela está usando como base de apuração do crédito não foi utilizada no processo produtivo nesse período em que ela pediu ressarcimento. Portanto, sendo fora da competência, a energia elétrica não foi utilizada no processo produtivo, eu nego o provimento ao recurso também nesse aspecto. E quanto aos critérios da apuração do crédito, ela defende a ilegalidade das normas administrativas, é o ponto central. Eu nego o provimento porque as normas não são ilegais, elas têm fundamento em base legal, então eu nego o provimento ao recurso a esse ponto, e no final eu dou o provimento ao provimento parcial igual ao outro, para que seja revertida somente a glosa referente à aquisição de insumos pessoas físicas. Esse é meu voto. Ari, tem uma homologação tácita também, Ari. É o primeiro tópico. Eu esqueci. Ah, sim, perdão. Obrigado, Marcelo. É que como os dois são iguais, isso aqui acontece o seguinte. Cadê? Deixa eu me localizar aqui no meu... Sim. Ah, sim, é verdade. O que acontece? O despacho decisório... É verdade, Marcelo. Muito obrigado. Tem aqui a questão da homologação tácita. Eu adotei os fundamentos da RJ, porque eu achei muito didática a explicação, que a recorrente entende que ocorreu homologação tácita no pedido de ressarcimento por conta de ter sido feito o pedido e mais de 5 anos depois ter sido emitido o despacho decisório e a ciência do despacho. Então, ela entende que se aplica para o pedido de ressarcimento e para as declarações de compensação. O que a DRJ diz? Para pedidos de ressarcimento não existe prazo decadencial, portanto, não se fala em decadência desse prazo. Quanto às declarações de compensação, elas foram emitidas dentro dos 5 anos da emissão do despacho decisório, portanto, elas não foram homologadas tacitamente, porque o despacho decisório foi emitido dentro dos 5 anos. E, nesse caso, não ocorreu homologação tácita pela recorrente, eu nego o provimento nesse ponto. Portanto, o provimento é parcial só para as aquisições de pessoa física. É esse meu voto. Obrigado, Marcelo, pela lembrança. Ok. Obrigado, doutor Ari. Algum esclarecimento? Podemos passar o voto? Então, está dando provimento também no mesmo tempo do anterior para afastar as glosas referentes a aquisições de pessoas físicas. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco?
Ela perdeu mesmo. Deixa eu voltar aqui. Conexão do Dr. Marco, acho que agora caiu. Dr. Marco, tá por aí? Não. Deixa eu tirar ele aqui. Vamos esperar um pouco, ver se ele volta aqui. Se ele entra de novo. Consegue entrar? Deixa eu ver um instantinho, se a gente consegue que ele volte, senão eu vou fazer a votação. Aí. Ok, doutor Marco? Olá. Olá, conseguiu ouvir a parte do voto, doutor Ari, explicação e voto? A última parte que eu vi foi a questão lá da homologação tácita. Foi essa mesmo. Homologação, alguma coisa assim. Ah, então, doutor, só para fechar, então, doutor, só para repetir a homologação tácita, por favor, doutor Marco ouvir, por favor? Então, a recorrente alega que ocorreu homologação tácita das compensações e do pedido de ressarcimento, porque o despacho decisório foi emitido depois de 5 anos que ela transmitiu o PER e as DECOMP. Quanto ao PER, a DRJ disse que não existe prazo para que seja emitido o despacho decisório, portanto, não ocorre homologação tácita do pedido de ressarcimento. Já para as DECOMPs, elas foram apresentadas depois, no prazo do despacho decisório. Portanto, elas não foram homologadas tacitamente, eu concordei com a DRJ e eu neguei provimento nesse quesito. Okay. Aí o voto final ficou dar parcial provimento para afastar as glosas referentes às aquisições de pessoas físicas. Doutora Lisiane, doutor Marco, Celo, doutor Salvador, votaram por acompanhar o relator. Então, doutor Marco, seu voto, por favor. Também acompanho o relator. Ok, obrigado. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Ok, doutor Breno? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então, por unidade de votos, parcial provimento para seja revertido as glosas referentes a aquisições de pessoas. O próximo item da pauta, também doutor Ari, o relator, é o item 299, Editora Jornal do Estado. O 300 também é da Editora Jornal do Estado. São iguais os processos, doutor Ari? Ou diferente? São iguais, mas convencimento, no caso, tem uma particularidade aqui. Então, vamos fazer separado. Item 299 primeiro, então. Esse é muito rápido. A empresa apresentou 2 pedidos de ressarcimento de crédito presumido de IPI. Acontece que os 2 são do mesmo período. Ela foi intimada pelo sistema eletrônico para regularizar a situação. O que o sistema eletrônico fez? Emitiu uma carta dizendo para ela, olha, você tem 2 pedidos para o mesmo período. Retifique um pedido ou justifique qual é o motivo de ter 2 pedidos para o mesmo período. Ela entendeu, e ela coloca isso no recurso na manifestação, ela entendeu que se ela não se manifestasse, a Receita iria unificar os pedidos. Ia juntar os 2 pedidos, tornando tudo um crédito só. Porque, no entender delas, eram pedidos diferentes. Eram sobre créditos extemporâneos que foram apropriados no período em que ela está pedindo ressarcimento, e o outro pedido é só créditos básicos. Acontece que o sistema não tem como ler isso, e ela não se manifestou sobre o caso. E a homologação foi parcial, que ela pediu ressarcimento e compensação. Então, foi só homologado parcialmente, porque o sistema não unificou como ela queria. E ela vem em recurso e discute o método de apropriação. Por que não se uniram os 2 pedidos, se o valor é esse e só considerou esse?
Então, o que eu estou entendendo, e no final sobrou débito, claro, porque não foram unidos os créditos, ela não justificou, não foi homologado algumas compensações, outras foram parcialmente. O que eu estou falando aqui, o que se discute na realidade é o procedimento efetivado pelo sistema eletrônico e a cobrança. Então, eu entendo que não é competência desse CARF analisar processos de cobrança e que isso deve ser discutido junto à delegacia que emitiu o despacho decisório. Portanto, eu não conheço do recurso voluntário, é o meu voto. Tá gravado. Ok, então, doutor Ari, pela explicação, ele não está conhecendo do recurso voluntário. Alguma dúvida, esclarecimento do voto? Sim, doutor Breno? Presidente, mais uma questão de adequação ao histórico da turma, porque eu lembro quando, na primeira sessão de julgamento, muitas vezes a gente pegava casos que, inclusive, um tanto quanto semelhantes a esse de instrumentalidade da compensação, mas que quando a DRJ avaliava a questão, ainda que não fosse algo de competência deste CARF, a gente pugnava pelo não provimento do recurso voluntário, né, e não pelo não conhecimento, né. A despeito da matéria, se aqui claramente escapa a competência do CARF para analisar, né, mas como a DRJ já analisou, se não seria caso de não provimento do recurso voluntário, ao invés de não conhecimento. O que a gente tem na turma é analisar o conhecimento pelas matérias referentes ao CARF, entendeu? Assim, algumas situações até que a gente aceita, mas nesse caso, como o doutor Ari colocou, aí o que a turma tem entendido é isso, quando não é matéria feita ao CARF, a gente não tem aceitado. A gente é até bastante rígido com isso. Eu advogo essa tese, sabe? Eu acho que a gente tem que se manifestar sobre aquilo que é matéria nossa mesmo e não adentrar, até porque gera um problema enorme depois, que se a gente julga uma matéria que não é do âmbito do CARF, aí isso pode gerar recurso especial, gera um monte de discussões que, na verdade, a turma já está entendendo claramente que não é afeita ao CARF, entendeu? E aí é o que a gente tem feito, a gente é até bastante restritivo nisso, né, execuções, coisas que os contribuintes pedem, de vez em quando aparece processo em que está se discutindo a execução da receita para cálculo, coisa que não tem nem litígio tributário, a turma tem mais ido nesse caminho de não conhecer o recurso, que é a posição, mas isso tudo está sujeito à discussão, se o senhor entender que, se quiser pedir vista para olhar melhor, apresentar uma divergência, não tem nenhum problema. Jurisprudência estão aí para ser alteradas, né? Elas estão aí para ser mudadas. Ainda mais não me parece competente, com conhecimento, aí é que a gente tem que aprender e rever nosso posicionamento, senão a gente não evolui, a gente fica sem presidente. Fique à vontade. Essa questão do recurso especial aí faz muito sentido mesmo. E eu confesso que não tinha analisado antes sobre esse prisma aí, então acho que o voto do doutor Ari aí está irretocável, presidente. Ok, então obrigado. Então, doutor Ari não conheceu o recurso. Doutora Elisiane, como vota? Acompanho. Obrigado. Doutor Marcelo? Acompanho. Ok, obrigado, doutor Marcelo. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigado. Doutor Marco? Acompanho o relator. Obrigado, doutor Marco. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigado. Doutor Breno? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. Obrigado, doutor Breno. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário. O próximo é da empresa também, Estado, Editora Jornal do Estado. Aí é o item 300. Doutor Ari, quando estiver disponível. Esse aqui é a mesma coisa, só que nesse a empresa defendeu que houve decadência de novo, e nesse a decadência ocorreu. Algumas declarações de compensação, no meu entendimento, foram atingidas... Homologação tácita, né? Portanto, homologação tácita, homologação por disposição legal, como quiserem. Teve uma época que teve uma discussão qual nome se daria para essa homologação. Eu coloquei por disposição legal, porque tem um dispositivo na lei que fala que as declarações
de compensação se consideram homologadas depois de 5 anos. Nesse caso aqui, eu listei até as declarações que foram atingidas pela decadência, porque ele transmitiu antes de 2006 e o ato declaratório foi emitido em 2011. Portanto, 5 anos depois. Não todas. Algumas DECOMPs que faziam parte tinham pedido de ressarcimento e as DECOMPs que estavam vinculadas a ele. Então, portanto, essas declarações de compensação que eu listei aí no item 14 do meu voto, porque foram emitidas em 2005. O terceiro bloco de números é a data em que foi emitida a DECOMP, transmitida. Elas foram emitidas todas em 2005, o despacho decisório foi emitido em 2011. Portanto, 5 anos depois, essas daqui se homologaram tacitamente. Ok. Doutor, então, eu dei provimento nesse particular, eu dei provimento ao recurso. Doutor Ari, aí tem aqui na sua conclusão, o senhor colocou que as DECOMPs, objeto de despacho eletrônico, número de rastreamento 912-639, todas desse número de rastreamento, elas foram homologadas tacitamente? Não, o número de rastreamento é do despacho decisório que não homologou. As DECOMPs estão aqui listadas, elas estão dentro, esse despacho decisório é o despacho decisório eletrônico. Ok, então, então o número das DECOMPs é necessário a gente listar aqui o número das DECOMPs. É só para ver como fica no dispositivo. Sim, é necessário listar para o pessoal da execução lá, eles vão ter que entrar no sistema e alterar o status da... Sem problema. Então, sim. E foi isso. A outra questão que foi discutida foi exatamente a anterior, sobre critérios de alocação dos pagamentos. Então, mais uma vez, eu não considerei, porque eu não conheci o recurso nessa parte, por conta do que já discutimos agora. Portanto, o meu voto é conhecer parcialmente do recurso, para, na parte conhecida, dar provimento para declarar a decadência que ocorreu para as seguintes DECOMP, objeto de despacho decisório eletrônico tal. Esse é o meu voto. Ok. Doutor Ari, obrigado. Alguém quer alguma dúvida, algum esclarecimento? Então, o doutor Ari está dando reconhecimento parcial, conhecendo em parte, na parte conhecida ele dá parcial provimento para aceitar aquelas declarações, né? Que são a de homologação tácita. Isso. Ok. Então, doutora Lisiane, como vota? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho o relator. Obrigado. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigado. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho, então ficou conhecer em parte, parcialmente, da voluntária, e na parte conhecida da parcial, provimento para aceitar essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 DECOMPs como homologadas tacitamente. Próximo item seria o 301, que é da Simpress, Comércio, Locação e Serviço, mas está retirado de pauta. Se alguém me chamou? Eu. Sim, Salvador. Eu preciso falar um caso aqui. Eu estava revendo aqui os votos da Schenker e eu percebi que eu cometi um erro num repetitivo aqui. O Marcelo até vai tirar sarro, acho, de mim. Nesse 144 aqui, que é o repetitivo... Cara do Marcelo. ele foi defendido por um outro advogado. E eu, como eu tinha encaminhado por não reconhecer a concomitância, eu não percebi disso no momento do voto. Esse processo aí, de 2009, não foi trazido aos autos nenhuma informação sobre ação judicial. Então, acho que seria o caso de pedir para juntar, né, as peças, já que sabemos disso. Mas... Ou como não tem nenhuma informação, de julgar conforme o que está nos autos. O problema é que a gente já julgou, já pregou a decisão, então a gente não pode retornar lá para poder alterar essa decisão do Salvador. Então, já ficou, se for o caso, ela pode ser embargada, até pelo senhor, ela pode ser embargada, e se for o caso, se achar necessário, o senhor pode embargar ela para a gente fazer uma complementação, porque como
já saiu a decisão final, inclusive é da outra sessão, né? A gente já encerrou a outra sessão da manhã, já foi até encerrada. A decisão é a mesma, na verdade. Então... A diferença é a concomitância, né? Mas aí só objeto de embargos agora, porque como já encerrou a sessão e a gente já deu a declaração final, né? Aí aquela pauta já ficou encerrada. Pode ser objeto É uma unidade de julgamento, né? Tá tudo sendo julgado junto. Se é a mesma questão fática. Eu também entendo que para mim eu não vejo nenhum problema, é uma unidade de julgamento. Se inclusive a matéria... solto lá, outro cá, era mais difícil. Não, e a gente sabe que a SEC tem uma ação judicial porque está nos outros processos. Então, já foi dado conhecimento. Então, para mim, não é problema de... Tanto que no meu voto... Para mim também não. No meu voto, eu falei da ação judicial. Mas ela tomou conta dos outros processos. Não tem problema, não. Talvez você possa só inserir nesse voto que você está se referindo à ação judicial, porque está em julgamento conjunto com aquela lista toda, e lá está consultando a ação judicial, e é o mesmo caso. A ação judicial também, por uma simples consulta no site, também eu encontraria, né? Acho que pode incluir isso no voto só. Porque o mérito é o mesmo, a decisão é a mesma, são os mesmos argumentos, a única diferença é a ação judicial, a única diferença. E aí eu vou fazer isso então, Seminos, obrigado. Eu não tinha pensado nisso, porque o processo judicial é público, né? Eu poderia ter encontrado isso sozinho até, né? Não é nem por isso também, é porque como foi julgado todos juntos, e é a mesma situação, então até se precisa da mesma solução para casos idênticos, né? Sim, tá bom. Enfim, por isso. Tá bom, não, obrigado. Desculpa a interrupção aí, tá? Não, ok, sem problema. Então, na pauta aqui, eu estava anotando aqui, o próximo item seria o 301, Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A., que foi retirado de pauta por pedido do contribuinte, 302 também da Simpress, e aí então nós vamos agora para o item 303, Zeppelin System Latinoamérica, Equipamentos Industriais Limitada, Doutor Breno é o relator. Doutor Breno, nós temos o 303 e o 304. Ambos são da Zeppelin. Eles são iguais? A gente tem que julgar separados? Como estão eles? São iguais, presidente. Inclusive, eu peço a gentileza de todos abrirem o processo de final 17, porque eu já deixei grifado os trechos, acho que facilita na visualização de todos. Ok, o final 17 é o 304, tá? Nós estamos votando o 303 e o 304 em conjunto. O final 2017 é o item 304. Pode iniciar, doutor Breno, assim que o senhor estiver disponível. Perfeito, presidente. É um caso também que já conta com jurisprudência desse tribunal, de ressarcimento de IPI, em que a motivação do despacho decisório foi a ocorrência de glosas de créditos considerados indevidos e constatação de utilização integral parcial na escrita fiscal do saldo credor, passível de ressarcimento período subsequente ao trimestre em referência até a data de apresentação do PED-COMP, né? Ou seja, aquela questão da trimestralidade. A manifestação de inconformidade, ele basicamente assegura a correção de suas escriturações exibidas nos livros e declarações que ele também junta ao processo. A DRJ avaliou a coletânea probatória, né, e assegurou que a constatação que o saldo passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, né, ocorrência de glosas de crédito considerados indevidos ou constatação de utilização integral ou parcial na escrita fiscal do saldo credor, passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data de apresentação do PED-COMP. Então, no recurso voluntário, em sequência, ele reclama pela reforma do acórdão, haja vista em correção dos valores destacados como débitos, né, os quais estariam duplicados. Isso daí eu chamo a atenção de todos, porque ele, a despeito de falar muito em erro na composição do crédito, ele na essência, em minha opinião, discute a composição dos débitos, né? Ele fala o tempo inteiro que os débitos seriam valores que estariam duplicados, né? Ele pede respeito à verdade material, aos princípios da ampla defesa contraditório e, por fim, ele solicita diligência e perícia, né? Então, esse é o relatório. Presidente, posso passar para o voto? Ok, pode sim.
Por primeiro, eu faço esse introito aí com relação à discussão do débito, né, que é inviável nessa instância administrativa, porque por nos faltar competência, né, então eu já coloco aqui na página 4 do meu voto, faço uma menção que, quanto ao tema alusivo ao débito, é de ampla sabência que o processo administrativo fiscal deve se restringir unicamente ao direito creditório, sendo inviável o debate circundante ao débito. Em caso, resta evidente que o contribuinte não pretende, através de recurso voluntário, ter deferido a homologação apresentada, mas sim pela retificada em sua base quantitativa de débito. Então, a análise, repito, não cabe a esse conselho administrativo. Cito a jurisprudência do CARF, e, ultrapassado este ponto, ressalto também a ausência de arcabouço documental, né? Eis que ele colaciona apenas a DIPJ, registro de apuração e demonstrativo de créditos e débitos do IPI, faltando todas as outras escriturações contábeis aptas a viabilizar a análise de liquidez e certeza. Né? Então, não vejo como encampar essa vertente do contribuinte. E o que, obviamente, esvazia por completo o malferimento a qualquer respeito à verdade material, até porque o PAF transcorreu de forma rígida e com plena lisura do início até agora. Então, por isso que eu também afasto essa necessidade de diligência e eventual até mesmo perícia complementar, porque teve toda a oportunidade de fazê-lo, de fazer essa exposição documental ao longo do PAF e não o fez por mera liberalidade. Então, presidente, o mesmo resultado alcança os dois processos em que nega o provimento a recurso voluntário. Ok, obrigado, Breno. Alguma dúvida, esclarecimento, relatório, voto? Ok, vamos passar a votação então. O doutor Breno está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário para os itens 303 e 304. Zeppelin Systems. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanho. Obrigado. Doutor Marcelo? Obrigado, Marcelo. Doutor Ari? Acompanho o relator. Obrigado, doutor Ari. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigado. Doutor Marco? Ixi. Acompanho o relator. Obrigado, Marco. Doutora Semiramis? Acompanho. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário para os itens 303 e 304. Próximo item agora é o 305, doutor Marcelo, relator, é o Von Hall do Brasil Limitada. 305, 306, 307, 308, 309, 310. Todos da mesma empresa. Todos iguais, doutor Marcelo? Eu acho que todos são iguais. Eu vou só dar uma passada rápida, mas eu acho que tenho quase que certeza que sim, tá? Eu antes do intervalo, no intervalo eu dei uma passada rápida, eu não consegui ver todos, eu vi quase todos, mas é uma coisa, jogo rápido. Ok, eu vou fazer então, quando o senhor dá uma olhada, eu vou fazer o 311, que é o América Granitos do Brasil, que a gente já fez um, que acho que é o item 100 da pauta, doutor Ari, que o senhor relatou, e aí eu não sei se é o mesmo, que a gente fez, acho que no primeiro dia, ontem, o item 100 da pauta, que também é Americana Granitos. Não sei se é o mesmo item. É diferente, mas é bem rápido mesmo. Então vamos fazer o 311, quando o doutor Marcelo dá uma olhada, a gente faz o 311, ele acompanha o seu voto, por favor. Então, vamos fazer o 311 da pauta, Americana Granitos do Brasil Limitada. O senhor pode fazer aí, doutor Ari, quando tiver disponível o relatório. Tá bom. É um pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI e declarações de compensação vinculadas. No pedido de ressarcimento, ele fez um pedido de R$4.000, mas ele vinculou declarações de compensação que ultrapassavam R$100.000. O pedido de ressarcimento foi todo deferido e as compensações foram homologadas nesse valor, R$4.000. Ele veio depois e disse que tinha cometido um erro no preenchimento das decompes, que ele tem o crédito e que ele preencheu errado a decomp. O que ele tinha que preencher num campo, ele preencheu em outro, ao invés dele preencher num campo que somaria os créditos, ele preencheu num campo que faria diminuição dos créditos. Entretanto, o despacho decisório foi exatamente no valor que ele pediu.
Agora ele vem em manifestação de inconformidade, em recurso, dizer que, em defesa do princípio da verdade material, ele traz todos os elementos para comprovar, inclusive cópia do livro de apuração de IPI, que ele traz essas provas para comprovar que ele realmente tem o crédito. Ele quer que a gente reconheça no CARF o crédito que ele não fez o pedido e que homologue as compensações que ele fez. E aí eu digo para ele que não, eu nego o provimento ao recurso, porque o que ele pediu ele teve. Se houve um erro no preenchimento do pedido de ressarcimento, ele tem que fazer um novo pedido com um novo valor. Não tem como retificar o pedido que ele já fez e já foi atendido. É isso. Em suma, isso. Eu nego o provimento ao recurso, porque apesar de ele ter trazido toda a comprovação de que ele possui o crédito, não há como se analisar um crédito que não foi pedido. Ele não fez o pedido. Ele errou no preenchimento. É esse. Eu nego o provimento ao recurso por essa historinha. Ok, doutor Ari, obrigado. Doutor Marcelo, conseguiu acompanhar o relatório voto do doutor Ari? Ótimo. Então, o doutor Ari está encaminhando, explicou bem, para negar provimento ao item 311, Americana Grande do Brasil, negando provimento ao recurso voluntário. Doutora Elisiane, como vota? Acompanho. Obrigado. Doutor Marcelo, como vota? Acompanho. Obrigado. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigado, doutor Salvador. Doutor Marco, como vota? Acompanho o relator. Obrigado, doutor. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigado, doutora Semiramis. Doutor Breno, como vota? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos voltar aqui ao rol, que é o item 305 da pauta e seguinte. Doutor Marcelo, o senhor está com a palavra. Vamos lá. Esses 6 processos, né, todos eles são declarações de compensação e eles... Deixa eu ver uma coisa aqui, eu saí aqui da minha tela. 6, isso são 6 declarações de compensação. E, na verdade, esses processos, eles são ocos, né? Todos eles são declarações de compensação cujo crédito foi absorvido por força da lavratura de um auto de infração abrigado num outro processo administrativo. E esse processo estava relativamente mal instruído, e a turma que primeiro o analisou converteu o julgamento em diligência para que ela obtivesse a confirmação de que a solução do processo administrativo de número de final 2010-61, cujo número integral eu aponto aqui no meu recurso voluntário, se ele solucionaria todos esses casos. Então, ela converteu o julgamento em diligência e ela pediu para que se confirmasse que no outro processo estava se discutindo uma questão de classificação fiscal e que com a reclassificação fiscal os créditos teriam sido absorvidos, que não haveria, na verdade, nenhuma glosa dentro desse processo, e até pediu cópia integral do outro processo. O outro processo já foi concluído e o recurso, a diligência foi efetuada, foi respondida. Na verdade, eu me satisfiz com as respostas dos quesitos da diligência, né? Porém, tem que destacar, se isso for problema para algum de vocês, na verdade, não foram juntados aos autos, né, cópias desse outro processo administrativo, como foi pedido pela diligência. Porém, as respostas aos quesitos, elas dadas pela unidade de origem, me satisfizeram, tá? E pelo que eu dei provimento em todos os processos, dei provimento, se não me engano, provimento parcial. Não sei se eu... Deixa eu ver se eu não... Isso, dei provimento parcial em todos os processos. Por quê? Porque as glosas, os débitos foram cancelados no outro processo e agora a unidade de origem, na hora da execução desses julgados, em conjunto com aquele outro, vai reconstituir os saldos credores e fazer a redistribuição para fazer a liquidação das compensações.
Então, meu voto em todos eles é pelo provimento parcial do recurso voluntário, presidente. É o meu voto. Ok, doutor Marcelo. Eu até vou ser sincero, quando eu olhei a decisão, eu estranhei. Eu falei, mas a gente não pode aplicar o mesmo entendimento do outro processo nesse processo, né? Mas agora eu entendi, não, tá perfeito, tá perfeito. É porque esse processo aqui, na verdade, ele depende claramente do outro, e foi o que originou o outro, e agora, como o outro teve uma decisão aparentemente favorável ao contribuinte, ele vai ter que ser readaptado, vamos dizer assim, né? À posição do outro processo. Ok, para mim, sem problema nenhum. E aí os 6 são a mesma decisão, né? Senhores, alguma dúvida, algum esclarecimento? Ok. Então, o doutor Marcelo está dando provimento parcial para que a decisão que foi dada no processo original do auto 10.380.720.904/2010-61 seja aplicada a compensação objeto presente, ou seja, vai ser aplicado e refeito pela unidade com base naquela decisão. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então ficou provimento parcial nos termos que a gente já destacou aqui. Agora, deixa eu pegar aqui a decisão para a gente botar na ata. Agora nós vamos para o item da pauta, que é o 312, é o último item da pauta, nossa pauta de hoje à tarde, encerrando a sessão por hoje, só que é o item Parker Hanifin Industrial e Comércio Limitada, doutor Ari é o relator, e temos sustentação oral, ok? Então eu vou... Doutor Ari, por favor, faz o relatório inicial do processo, por favor, e aí eu passo a sustentação oral e aí a gente retorna para prosseguimento do julgamento, ok? Pois não. É um pedido de ressarcimento e o despacho creditório homologou parcialmente as compensações vinculadas e cobrou o restante que não foi compensado. Basicamente, o cerne da questão é o seguinte: a recorrente diz o seguinte: foi constatado que a Perdicomp número tal, transmitida, continha a informação de saldo credor do período anterior no valor de 80 mil. No entanto, por algum motivo desconhecido da requerente, este saldo deixou de ser considerado nas verificações feitas pela Receita Federal. Na realidade, o que ela questiona é o que causou essa diferença e por que esse valor não foi considerado na verificação das declarações de compensação. É esse o caso. Ok, eu vou startar agora a sustentação oral apresentada pelo contribuinte e após a sustentação a gente retorna para poder prosseguir o julgamento. Olá, boa tarde, senhor presidente, senhor relator, demais julgadores. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de realizar sustentação oral nesse processo de final 2006-05 da Parker e espero ser bastante breve nas minhas considerações acerca do caso. O processo trata da homologação parcial de declaração de compensação transmitida pela recorrente em outubro de 2003, visando a utilização de créditos de IPI apurados no terceiro trimestre de 2003 para compensar débitos de tributos federais. De acordo com as autoridades fiscais, em sede de despacho decisório, a recorrente teria utilizado em duplicidade o crédito referente ao segundo trimestre de 2003, uma vez que esse valor teria sido considerado como saldo inicial para apuração do crédito relativo ao terceiro trimestre de 2003, bem como que já teria sido utilizado na compensação de outros débitos. De fato, as autoridades fiscais possuem razão em afirmar que o crédito referente ao segundo trimestre de 2003 já teria sido utilizado em declaração de compensação anterior, transmitida inclusive em agosto de 2003. No entanto, não possuem razão em dizer
que o crédito referente a esse período teria sido utilizado em duplicidade. Na realidade, após utilizar o crédito referente ao segundo trimestre de 2003, a recorrente, em atenção ao manual do PERDECOMP da Receita Federal, registrou na escrita fiscal do trimestre subsequente, ou seja, terceiro trimestre, um débito de IPI no mesmo valor do crédito utilizado para o segundo trimestre de 2003, como forma de estornar esse valor da escrita fiscal e assim evitar a utilização desses valores na apuração do saldo credor referente ao terceiro trimestre de 2003. Ocorre que, ao registrar esse débito de IPI de estorno na sua escrita fiscal, a recorrente, ao invés de utilizar o campo ressarcimento de créditos, utilizou o campo outros débitos, o que levou as autoridades fiscais a entenderem que o crédito teria sido utilizado em duplicidade. Não obstante esse equívoco formal, a recorrente entende que o fato de ter registrado um débito de IPI, por si só, já anularia o crédito referente ao segundo trimestre. Mesmo assim, apresentou documentos que comprovam que o valor do direito creditório referente ao terceiro trimestre é no valor de R$ 161.040,76, trazendo inclusive tabelas que demonstram a escrita do IPI com débitos e créditos do tributo, como forma de deixar claro o valor de crédito a que teria direito. Além disso, as câmaras e turmas do CARF possuem um entendimento, expresso inclusive em julgados recentes, de que o mero equívoco formal no preenchimento das declarações de compensação não anula o direito creditório do contribuinte se demonstrado nos autos que possui, de fato, o direito a esse crédito. O que aconteceu no presente caso? Nós juntamos memorial no dia 20 de julho, relativo a esse caso, e destacamos julgados de 8 de julho, 15, 17 de junho, extremamente recentes, com o mesmo contexto fático do presente caso, de modo que a recorrente pleiteia o integral provimento de seu recurso voluntário para que seja reconhecido um crédito adicional no valor de R$ 80.581,96 e assim sejam homologadas integralmente as compensações pleiteadas nesse caso. Eu me despeço aqui e agradeço novamente pela oportunidade. Muito obrigada, tenha uma boa tarde. Olá, boa tarde, senhor presidente, senhor relator e mais julgadores. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de realizar sustentação oral nesse processo de final 2006-05 da Parker e espero ser bastante breve nas minhas considerações acerca do caso. O processo trata da homologação parcial de declaração de compensação transmitida pela recorrente em outubro de 2003, visando a utilização de créditos de IPI apurados no terceiro trimestre de 2003 para compensar débitos de tributos federais. De acordo com as autoridades fiscais, em sede de despacho decisório, a recorrente teria utilizado em duplicidade o crédito referente ao segundo trimestre de 2003, uma vez que esse valor teria sido considerado como saldo inicial para apuração do crédito relativo ao terceiro trimestre de 2003, bem como que já teria sido utilizado na compensação de outros débitos. De fato, as autoridades fiscais possuem razão em afirmar que o crédito referente ao segundo trimestre de 2003 já teria sido utilizado em declaração de compensação anterior, transmitida inclusive em agosto de 2003. No entanto, não possuem razão em dizer que o crédito referente a esse período teria sido utilizado em duplicidade. Na realidade, após utilizar o crédito referente ao segundo trimestre de 2003, a recorrente, em atenção ao manual do PERDECOMP da Receita Federal, registrou na escrita fiscal do trimestre subsequente, ou seja, terceiro trimestre, um débito de IPI no mesmo valor do crédito utilizado para o segundo trimestre de 2003, como forma de estornar esse valor da escrita fiscal e assim evitar a utilização desses valores na apuração
do saldo credor referente ao terceiro trimestre de 2003. Ocorre que, ao registrar esse débito de IPI de estorno na sua escrita fiscal, a recorrente, ao invés de utilizar o campo ressarcimento de créditos, utilizou o campo outros débitos, o que levou as autoridades fiscais a entenderem que o crédito teria sido utilizado em duplicidade. Não obstante esse equívoco formal, a recorrente entende que o fato de ter registrado um débito de IPI, por si só, já anularia o crédito referente ao segundo trimestre. Mesmo assim, apresentou documentos que comprovam que o valor do direito creditório referente ao terceiro trimestre é no valor de R$ 161.040,76, trazendo inclusive tabelas que demonstram a escrita do IPI com débitos e créditos do tributo, como forma de deixar claro o valor de crédito a que teria direito. Além disso, as câmaras e turmas do CARF possuem um entendimento, expresso inclusive em julgados recentes, de que o mero equívoco formal no preenchimento das declarações de compensação não anula o direito creditório do contribuinte se demonstrado nos autos que possui, de fato, o direito a esse crédito. O que aconteceu no presente caso. Nós juntamos memorial no dia 20 de julho, relativo a esse caso, e destacamos julgados de 8 de julho, 15, 17 de junho, extremamente recentes, com o mesmo contexto fático do presente caso, de modo que a recorrente pleiteia o integral provimento de seu recurso voluntário para que seja reconhecido um crédito adicional no valor de R$ 80.581,96 e assim sejam homologadas integralmente as compensações pleiteadas nesse caso. Eu me despeço aqui e agradeço novamente pela oportunidade. Muito obrigada, tenha uma boa tarde. Opa, senhores, voltou. Todo mundo conseguiu assistir o vídeo? Acho que deu alguma interferência, né? Para alguns passou 2 vezes, para mim passou só uma. Mas tá tudo ok. Todo mundo conseguiu assistir plenamente, foi gravado também, então não tem problema não. Então, doutor Ari, pode prosseguir, então. Por favor, após a sustentação, pode prosseguir com o voto. Bem, a própria recorrente já deixou claro, ela reconheceu que ele errou no preenchimento da DECOMP. Eu usei os dizeres da DRJ para decidir, porque eu achei muito didático. Vou pedir licença para ler, porque esclarece o que a recorrente apresentou. Verifica-se nos detalhamentos de análise de crédito e da compensação sobre o devedor constante do site da Receita que não houve glosas de crédito nem classificação de crédito. O valor indeferido é decorrente da divergência existente entre o saldo inicial da escrita em 1 de julho de 2003, constante do demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível, isso é da DECOMP, e o saldo inicial indicado pela interessada. Tal divergência é decorrente do fato de que o saldo inicial constante no site da Receita, no demonstrativo de apuração, já está ajustado pelos valores dos créditos reconhecidos em trimestres anteriores. Ou seja, ela já tinha crédito reconhecido. Ela voltou a pedir crédito que ela já tinha reconhecido. Conforme pesquisa, essa pesquisa só a DRJ tem acesso, por isso, como nós não temos acesso a essa pesquisa, eu repeti o que o julgador da DRJ nos informou. Conforme pesquisa efetuada nos sistemas, a interessada apresentou para o segundo trimestre uma PERDECOMP no mesmo valor do crédito que ela está pleiteando agora, R$ 80.851,96, o que justifica a divergência apontada. Como o referido valor foi objeto de pedido de ressarcimento do período anterior, não pode constar como saldo inicial do trimestre a ser utilizado em duplicidade, razão pela qual está correto o procedimento adotado nos demonstrativos elaborados. Ou seja, o erro
da recorrente provocou o sistema, e o sistema, usando esses valores, fez os cálculos corretamente. Portanto, a minha conclusão é que, mais uma vez, se discutem os procedimentos do sistema eletrônico da Receita. Não existe mérito nessa questão. Se houve duplicidade, se houve pedido anterior, se o sistema considerou ou não, não cabe a nós verificarmos essas questões. Portanto, eu não tomei conhecimento do direito creditório. Eu quero deixar claro que esse caso é um caso claro de revisão de ofício do despacho decisório, que deve ser dirigido ao delegado da Receita. Nós não podemos fazer a revisão de ofício do despacho decisório. O meu voto, portanto, é não conhecimento do recurso. Ok, doutor Ari, obrigado. Doutor Breno, a gente estava discutindo no outro processo, né, mais ou menos uma situação parecida. Esse caso a gente já discutiu, já passou por algumas discussões na turma, né, em sessões presenciais e tal. A gente discutindo essas situações em que o contribuinte está se surgindo, ele admitiu que tem um erro, ele errou na hora de fazer uma declaração e ele quer como se fosse corrigir esse erro. O problema é que a gente não tem litígio aqui tributário, a gente não está discutindo se cabe ou não, é uma questão de erro, e para isso a gente teria que corrigir as declarações. A gente entende que não é matéria submetida, a gente não tem que se manifestar nesse caso, porque não tem nenhum litígio, não está se discutindo, é uma questão de corrigir lá uma declaração, ou fazer algum acerto que precise dentro da Receita. Então, a posição do Ari é a posição que a gente vem adotando na turma de não conhecer nesses casos, sim, outras matérias parecidas, contribuinte se surge contra essas coisas do sistema, de cobrança, de alguma coisa que tem de erro lá dentro. A gente entendeu que a gente não tem poder para fazer isso, porque não tem um litígio, né? A gente não tem que se manifestar. O senhor quer tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, doutor Ari? Não, presidente, eu acompanho totalmente, inclusive ressaltando em minha opinião, de que também não cabe ao CARF proceder com correção de erro, né? Não é o instrumento adequado, o recurso voluntário, para correção de erro, já visto DCTF, DECOMP, enfim. Então, nada a corrigir no voto do doutor Ali, perfeito. Ok, obrigado. Sempre. Imaginei, era só mais o que a gente discutiu na outra matéria, né, para a gente ir localizando essas situações, porque aí vai aclarando a posição da turma. A gente falou, se eu entender que não é cabível, a gente questiona e rediscute, não tem nenhum problema. Então, doutor Ari não está conhecendo o recurso, como bem detalhado no voto. Doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanho. Obrigado. Doutor Marcelo? Eu acompanho, mas eu queria, Ari, o que você quis dizer que isso seria um caso de recurso hierárquico, é isso que você quis dizer, não é isso? Não, esse é um caso de revisão de ofício do despacho decisório. O que ele está alegando é que o sistema... Mas por quê? Você viu algum erro no despacho? Não, eu não vi, ele que está alegando. O que ele está alegando é que ele não fez o pedido em duplicidade, ele não... Porque assim, você sabe melhor que eu, né, doutor Marcelo, que o sistema... que o livro de registro de apuração de IPI é feito online. Então, todas as informações estão lá no sistema. E o sistema está interligado. E o que o sistema leu foi as informações que a recorrente colocou lá, no livro de apuração. Acontece que ela disse que ela errou. Em vez de ela colocar numa linha, ela colocou na outra. Aí, como é uma questão de erro formal, e ela diz que tem o crédito e que ela errou, ela teria que pedir para o delegado, através de ir no despacho, olha, eu errei, o senhor deixa eu consertar. Se o delegado considerar que é cabível, ele... Entendeu? Mas ela tinha que retificar as informações que ela prestou à Receita Federal. Sim, com certeza. Ela não vinha pedir a gente para fazer isso, ela tinha que retificar a escrituração, os pedidos eletrônicos. Não, o senhor está perfeito, eu só queria entender qual o sentido da sua recomendação, mas perfeito, parabéns. Muito obrigado, doutor Ari. Acompanho. Ok, obrigado, doutor Marcelo. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigado, doutor Salvador. Doutor Marco? Acompanho, relator. Obrigado, doutor Marco. Doutora Semiramis? Acompanho também, presidente. Obrigado, doutora Semiramis. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Obrigado, doutor Breno. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso voluntário. Bom, senhores e senhoras, terminamos a sessão da tarde de hoje. Vamos retornar amanhã às 9 horas para as duas últimas sessões dessa reunião, do dia 30. Amanhã, as sessões do dia 30. Agradeço a todos, muito obrigado, bom descanso. Obrigado, Val, pela ajuda. Podemos encerrar a gravação.